Então, a aula de hoje, nós vamos tratar dos assuntos, os planetas gasosos, que nós também podemos chamar de os planetas gigantes, né? Até algum tempo atrás, quando nós falávamos de planetas, a gente não fazia assim muita subclassificação. Eram os planetas. E os planetas eram 9, começando por Mercúrio e terminando em Plutão. Mas como vocês vão ver, essa história mudou. A forma de a gente classificar os corpos do sistema solar, em particular os planetas, mudou nos anos recentes, né? Então, nós já vimos numa aula anterior a ideia de que há 4 planetas chamados planetas rochosos ou planetas terrestres, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E hoje nós vamos estudar um outro grupo de planetas que também tem muitas semelhanças entre si, que são os planetas gasosos, ou os planetas gigantes, e que também são 4. Os planetas rochosos estão da parte interna do sistema solar, e os planetas gasosos estão na parte externa do sistema solar. Não totalmente externa, porque depois dos planetas gasosos vem o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort, né? Mas, em termos de planetas, os 4 planetas gigantes são os mais externos. Quais são os planetas gigantes? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? Júpiter e Saturno são conhecidos da humanidade desde sempre, porque são visíveis a olho nu, né? Já Urano e Netuno não são visíveis a olho nu e levou um certo tempo para que os astrônomos descobrissem esses 2 planetas, né? Aqui nós temos uma tabela com as principais propriedades desses 4 planetas. E é interessante a gente prestar atenção um pouco nessas propriedades porque elas são muito reveladoras, né? Por exemplo, a distância ao Sol, medida em unidades astronômicas. Só para lembrar, uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol, a distância média da Terra ao Sol, que é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, né? Então, Júpiter está a uma distância 5,2 vezes maior do que isso. Está bem mais longe. Saturno, 9,5, Urano, 19 vezes maior e Netuno, 30 vezes mais distante do que a Terra, tomando o Sol como origem, né? O período, evidentemente, o período que esses planetas levam para dar uma volta em torno do Sol é crescente para fora, porque quanto mais longe do Sol, mais lentamente o corpo gira, né? Então, Júpiter tem um período de 11,9 anos, Saturno 29 anos, Urano 84 e Netuno 164 anos, né? Curioso, desde que Netuno foi descoberto, ele conseguiu completar um ano apenas no ano de 2010, né? Foi o primeiro ano que nós vimos a órbita então completa de Netuno. A massa desses objetos é bem maior do que os planetas rochosos. Os planetas rochosos são relativamente semelhantes entre si, né? Aqui a massa é 318 vezes maior do que a massa da Terra para Júpiter, 95 vezes para Saturno, enquanto que Urano e Netuno são um pouco menores, 14 e 17 vezes a massa da Terra, respectivamente, né? E a densidade é menor. Quer dizer, isso significa que esses corpos são realmente gigantes. Vocês se lembram que os planetas rochosos têm uma densidade típica de 5 gramas, entre 5 e 6 gramas por centímetro cúbico. Como a água
têm uma densidade média de 1 grama por centímetro cúbico, e os planetas rochosos são de 5 a 6 vezes mais densos do que a água, né? Já os planetas gasosos têm uma densidade típica de 1,3, 1,3 e 1,6, um pouco mais densos do que a água, menos Saturno. Saturno é mais leve do que a água. Se caísse num dos nossos oceanos, Saturno boiaria, que é mais leve do que a água, né? 0,7 gramas por centímetro cúbico, é uma curiosidade de Saturno, que, portanto, é o planeta menos denso do sistema solar. E uma outra coisa muito interessante é que os planetas gasosos, os planetas gigantes, apesar de terem muito mais massa e de serem muito maiores do que os planetas rochosos, giram sobre o próprio eixo mais rapidamente do que os planetas rochosos, né? Júpiter é o planeta mais massivo, de maior massa do sistema solar, e é o que gira mais rápido. Júpiter leva 9,9 horas. 9 horas e 55 minutos para dar a volta sobre si mesmo, né? Ao passo que Saturno leva 10 horas, Urano 17 e Netuno 16 horas. Então são períodos realmente muito curtos, comparados com a Terra, com Marte, e muito mais curtos ainda comparados com Vênus e Mercúrio, né? Aqui nós temos, então, 1/4 da fotografia de 1/4 de Júpiter, comparado com o planeta Terra. Então aqui vocês veem realmente as proporções relativas. E é por isso que nós chamamos esses planetas de planetas gigantes, porque eles são muito maiores do que os planetas rochosos, né? Inclusive, existe aqui uma mancha em Júpiter que já se observa há 400 anos que ela está lá, né? Observando em detalhe, a gente vê que é um redemoinho e que está lá, persiste. É muito estável, ao passo que as outras nuvens, elas são mais instáveis. Elas aparecem e desaparecem mais ou menos como as nuvens do nosso céu, né? Que são instáveis. Então, nós vamos ver um pouco um vídeo mostrando a rotação de Júpiter e as suas nuvens, né? Júpiter tem uma rotação, um dia, que leva 9 horas e 55 minutos. E aqui vocês podem ver várias das luas de Júpiter, né, se movimentando em torno, passando na frente e depois dando a volta, se ocultando por trás. As nuvens de Júpiter, elas se organizam em faixas, né? E aqui elas estão sinalizadas em faixas mais azuis e mais brancas, mas isso depende dos filtros que se usa para fotografar essas nuvens, né? Alguns filtros poderiam mostrá-las em vermelho. E como aqui na Terra a atmosfera tem uma grande concentração de nitrogênio, as nuvens não são de nitrogênio, as nuvens aqui na Terra, elas são de vapor de água, que tem uma fração muito pequena da atmosfera terrestre. Em Júpiter ocorre alguma coisa semelhante, né? A maior parte da atmosfera superior de Júpiter é feita de metano, mas tem também concentração de amônia. E a amônia, quando sobe, ela se condensa, formando as nuvens. Então a amônia tem o papel em Júpiter que a água tem na Terra, enquanto que o metano exerce o papel do nitrogênio em Júpiter, né? Mas vocês veem que essas nuvens mais altas giram muito mais rápido do que o próprio planeta, né? Aqui na Terra nós também temos jatos na alta atmosfera que giram com grande velocidade, não é tão diferente assim. O planeta seguinte, entre os planetas gasosos, o seguinte em distância ao Sol, é Saturno. E Saturno, como vocês todos sabem, tem anéis. Anéis, aliás, descobertos por Galileu com a sua primeira luneta, né? Então, com um pequeno auxílio, o olho humano já consegue enxergar
a existência desses anéis. É claro que não com a perfeição que está sendo mostrada aqui, né? Essas fotografias muito detalhadas e muito bonitas, elas foram inicialmente tomadas por naves espaciais, né? A Voyager foi a primeira que fez uma visita até esses planetas, né? E isso, enfim, liberou as primeiras imagens em 1976, já faz bastante tempo. Depois disso, houve outras naves, em particular Galileu e Cassini, que mostraram imagens muito bonitas e dados incrivelmente precisos sobre esses planetas e suas luas, né? E também sobre esses anéis, sobre a natureza dos anéis, né? Então isso faz com que hoje a gente está vivendo uma era muito especial com relação aos corpos do Sistema Solar, porque durante quase toda a história a humanidade observou esses objetos a olho nu, né? E viu os planetas irem dando voltas e epiciclos e assim por diante. Depois, com telescópios, nós aperfeiçoamos muito o nosso estudo sobre esses objetos e descobrimos que existem mais planetas do que se via a olho nu, que esses planetas têm mais luas do que se imaginava, né? E agora estamos enviando missões para visitar tanto os planetas quanto as luas desses planetas. Então, a quantidade de informação que nós temos hoje em dia é extremamente grande e tem demonstrado detalhes incríveis sobre esses corpos. Saturno é o segundo planeta gasoso em ordem de distância e também é o segundo em massa, né? Esses anéis e também as luas, tanto de Saturno quanto de Júpiter, nós vamos estudar em outra aula. Hoje nós vamos focar apenas os planetas gasosos em si, né? O planeta seguinte é Urano. E Urano não é visível a olho nu. Foi Herschel, né, que construiu telescópios relativamente sofisticados e grandes, que descobriu esse planeta Urano no ano de 1781. E, curiosamente, e muito diferente de Júpiter e de Saturno, é um planeta que parece não ter nuvens, parece não ter faixas. Sugere o quê? Sugere que o planeta talvez não esteja girando? Não, ele está girando, inclusive está girando com uma velocidade muito rápida, né? Ele tem uma coisa curiosa, uma outra coisa curiosa que talvez esteja associado a esse fenômeno. E a coisa curiosa é que, diferentemente de todos os outros planetas, por exemplo, a Terra gira em torno do seu eixo. E o seu eixo está inclinado aproximadamente 23 graus com relação à sua órbita, né? E é por essa razão que nós temos as estações, né? A primavera, o verão, o outono e o inverno. E os polos da Terra sempre recebem muito pouca luz do Sol. Recebem alguma luz durante 6 meses e depois, durante 6 meses, não recebem nenhuma luz, né? E esse é o caso de praticamente todos os planetas, com exceção de Urano, que gira apontando o seu eixo de rotação para o Sol, né? Então vocês vejam que quando o planeta está nesta posição, está apontando o polo, digamos, polo sul para o Sol, e aqui é verão, né? Um quarto de órbita depois, ele está apontando o Equador, então você tem verão no Equador. Mais um quarto de órbita, você tem verão no Polo Norte. E mais um quarto de órbita e você volta a ter verão no Equador, né? Então, é algo muito estranho, que todas as partes de Urano são expostas ao Sol, inclusive os polos, né? E isso é um caso único
entre os planetas do Sistema Solar. É claro que vocês podiam se perguntar, mas por que é essa bizarrice? Bom, quando ocorre uma bizarrice no Sistema Solar, a gente logo vem com a fórmula mágica de que houve uma colisão com um grande asteroide que fez o sentido de rotação girar. E essa, de fato, é a coisa que nós acreditamos que tenha ocorrido, né? Provavelmente, muito no início da formação do Sistema Solar, houve uma colisão. As colisões naquela época eram frequentes, né? Porque o Sol não tinha ainda o grau o sistema não tinha o grau de organização que tem hoje, né? Mas também há uma outra evidência de que isso tem sido no começo, porque, na verdade, as luas de Urano, elas giram no plano do equador de Urano. Giram no plano do equador, né? Então, se a colisão tivesse ocorrido muito mais tarde, quando as luas já estavam formadas, as luas provavelmente estariam girando no plano em que giram todos os outros planetas, que é o chamado plano da eclíptica, né? É o plano em que os planetas giram, em torno do Sol, desde Mercúrio até Netuno. Netuno, então, é esse planeta azul e, de novo, é um pouco diferente de Urano e lembra um pouco a história de Júpiter e de Saturno, na medida em que tem tempestades aqui, tem nuvens ocorrendo, né? E até lembra certas faixas, né? Que se encontram também nos outros planetas gasosos, né? Netuno teve uma descoberta bastante curiosa, a história da descoberta de Netuno. Por que se descobriu Netuno e como se descobriu Netuno? Os astrônomos mediram, depois que Herschel descobriu o planeta Urano, os astrônomos mediram a posição da órbita de Urano com grande precisão e calcularam a trajetória de Urano e perceberam que havia uma perturbação na trajetória de Urano. Então, alguns astrônomos começaram a tentar calcular qual deveria ser a posição desse objeto que estava perturbando a trajetória de Urano, né? E dito e feito, quando apontaram o telescópio para essa posição prevista pelos cálculos, encontraram um planeta, que foi chamado de Netuno, né? Então, contrariamente de todos os outros planetas, Netuno não foi descoberto por acaso. Ele foi induzido por cálculos matemáticos, o que, evidentemente, foi uma grande vitória da capacidade de cálculo que os astrônomos já tinham nessa ocasião. Então, ele foi descoberto no ano de 1846 e completou, então, um ano, né? No ano de 2010. Foi a primeira velhinha da descoberta do planeta Netuno, né? Completou o primeiro ano. Muito bem, então são esses os 4 planetas gasosos. E como eu mencionei, todos os 4 planetas gasosos, assim como todos os 4 planetas rochosos, giram todos no mesmo plano, em torno do Sol, que é o plano que nós chamamos de plano da eclíptica, né? E isso é muito importante porque sugere que eles tenham sido formados todos a partir de uma mesma nuvem original, né?